A história que vou compartilhar hoje é sobre a atriz americana Brooke Shields, uma artista que se destacou por sua beleza impressionante, parecendo uma verdadeira boneca na infância. Infelizmente, sua trajetória foi marcada por diversas controvérsias, pois ela iniciou sua carreira no mundo do modelagem e do entretenimento ainda muito jovem. À medida que crescia, sua mãe permitiu que ela participasse de filmes inadequados para sua idade, buscando apenas explorar a imagem de Brooke de forma sexualizada. Com apenas 13 anos, ela atuou no filme Pretty Baby, onde interpretou uma menina que vivia em um prostíbulo e cuja virgindade era leiloada. Outro filme foi A Lagoa Azul, onde Brooke aparece seminu. Esses são apenas alguns exemplos de como a indústria e sua mãe se aproveitaram dela. Se você deseja conhecer a história completa de Brooke Shields, fique ligado para assistir ao vídeo e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Brooke Shields nasceu na cidade de Nova York, no dia 31 de maio de 1965. Antes de mergulharmos em sua história, é importante conhecer um pouco sobre seus pais. Seu pai, Francis Alexander Shields, vinha de uma família aristocrática e abastada. Já sua mãe, Terry Shields, foi modelo e atriz. Quando se conheceram, o amor floresceu rapidamente e Terry engravidou. Ao saber da gravidez, a família de Francis ofereceu uma quantia em dinheiro para que ela não tivesse a criança. Apesar de aceitar o dinheiro, Terry decidiu ter Brooke. Os pais de Brooke eram muito diferentes um do outro, e quando ela tinha apenas 5 meses, o casal se separou, com Terry assumindo a responsabilidade pela filha, embora Brooke continuasse a ter contato com o pai. Terry tinha um amor imenso por sua filha, mas infelizmente lutava contra o alcoolismo, o que a levou a uma vida tumultuada e a escolhas questionáveis. Ao perceber a beleza extraordinária de sua filha, Terry decidiu que lutaria para transformá-la em uma estrela. Quando a menina tinha apenas 11 meses, sua mãe a levou a um teste para um comercial de sabonete, marcando o início de sua carreira como modelo. Desde aquele momento, Terry percebeu que através da filha, poderia alcançar uma vida sem dificuldades, tornando-se sua agente. Em 1978, com apenas 13 anos, Brooke foi escolhida para atuar no filme Pretty Baby, dirigido pelo renomado francês Louis Malle. A produção gerou polêmica devido ao papel de Brooke como Violeta, uma adolescente que vive com a mãe em um bordel. A narrativa revela como a virgindade da jovem é leiloada, introduzindo-a em um universo de mulheres adultas. No desenrolar da história, a menina acaba se casando com um homem de 29 anos, a quem chama de pai. Apesar de a obra ter sido aclamada pela crítica e reconhecida pela academia, muitos se indignaram com Terry por permitir que sua filha participasse de um filme que parecia explorar sua imagem de forma inadequada. Terry deu permissão para que sua filha realizasse cenas nuas, desde que estivesse sempre ao seu lado. A situação gerou críticas, especialmente pelo fato de Brooke, com apenas 13 anos, ter que protagonizar cenas de beijo com um ator de 29 anos, mesmo sem nunca ter dado um beijo na vida real. Apesar do desconforto que essas cenas lhe causavam, a jovem via isso como parte de seu trabalho e tentava até justificar a atitude da mãe por não tê-la protegido mais. Quase 45 anos após a estreia do filme, as filhas de Brooke se opõem veementemente a assistir à obra, considerando-a uma forma de pornografia infantil. Brooke, por sua vez, afirmou que jamais permitiria que suas filhas participassem de um filme desse tipo na mesma idade. Essa produção, sem dúvida, catapultou Brooke ao estrelato, levando-a a aparecer nas revistas People e Rolling Stone quando tinha apenas 13 anos. A história continuou com seu papel em A Lagoa Azul, ao lado de Christopher Atkins, quando ela tinha apenas 15 anos. A história gira em torno de dois jovens que vivem sozinhos em uma ilha, e conforme vão crescendo, passam por mudanças em seus corpos e sentimentos, liberando sua paixão adolescente. Nesta película, houve novamente uma discussão sobre a forma como a imagem da Brooke estava sendo utilizada, já que ela aparece quase nua durante a maior parte do filme, com algumas cenas que a expõem demais. O diretor comentou que foram usados dublês para as partes que exigiam nudez. A verdade é que a imagem da Brooke estava sendo sexualizada novamente, e tanto os produtores quanto sua mãe estavam se aproveitando de sua beleza. Depois ela apareceu na capa da revista Vogue, se tornando a modelo mais jovem a estampar a publicação. Brooke acha injusto que sua mãe seja a única criticada por deixar que sua filha faça esse tipo de papel, mas ela acredita que todos estavam se aproveitando dela, incluindo diretores, produtores e apresentadores de programas. Durante a produção deste filme, ela percebeu como todos a incentivavam a se apaixonar de verdade por seu parceiro nas filmagens, pois isso aumentaria a audiência.
A fama que Brooke estava conquistando fez com que todos a olhassem com interesse e quisessem colaborar com ela. Um deles foi o designer Calvin Klein, que na época buscava consolidar sua marca. Ele contratou Brooke para uma campanha publicitária, tanto impressa quanto na televisão, onde ela aparecia deslumbrante em jeans justos. Com apenas 15 anos, ela parecia muito mais velha e precisava pronunciar de forma sedutora a frase: "Quer saber o que se interpõe entre meus Calvins e eu? Nada." Mais uma vez, a imagem de Brooke estava sendo utilizada de maneira controversa, levando algumas emissoras a banir os anúncios. No entanto, isso acabou beneficiando a marca, pois a imagem de Brooke certamente ajudou a alavancar a carreira de Calvin Klein, já que naquele momento todas as mulheres desejavam ter um par de jeans da marca. A atriz revelou que ao gravar esse comercial, nunca percebeu o duplo sentido de suas palavras, pois via aquilo apenas como mais um trabalho, considerando que tinha apenas 15 anos. Em 1981, Brooke Shields foi a estrela de Amor Sem Fim, um filme dirigido por Franco Zeffirelli, onde interpretou uma jovem de 15 anos que se apaixona por um rapaz de 17. Este drama romântico retrata a primeira experiência íntima de dois adolescentes, enfrentando os conflitos que surgem quando os pais da protagonista desaprovam o relacionamento. A produção buscava mais uma vez explorar a imagem sensual de Brooke, que ainda era menor de idade. Em uma das cenas mais marcantes, Brooke precisava representar sua primeira experiência íntima com seu namorado, e o diretor exigiu uma atuação convincente, apesar da inexperiência dela. Para conseguir os gemidos e expressões que desejava, o diretor enfrentou dificuldades e chegou a torcer um dedo do pé de Brooke para provocar gritos que simulassem prazer. Em 1981, a mãe de Shields processou o fotógrafo Gary Gross por vender fotos de Brooke tiradas em 1975, quando ela tinha apenas 10 anos. Essas imagens, que mostravam a atriz nua em uma banheira de mármore, foram publicadas na Playboy, e a mãe de Brooke recebeu $450 por elas. Com o passar do tempo, tanto a mãe quanto Brooke passaram a se arrepender das fotografias, pois o fotógrafo claramente se aproveitou da situação após Brooke se tornar uma estrela. Ambas processaram o fotógrafo, alegando que as imagens prejudicavam a reputação da atriz. No entanto, Gary Gross defendeu que não poderia manchar a imagem de alguém que havia participado de filmes que exploravam seu corpo. O juiz decidiu a favor do fotógrafo, concedendo-lhe os direitos das fotos, com a condição de que não as vendesse a revistas masculinas. A vida de Brooke estava se encaminhando para um lugar indesejado. Ela estava exausta do ambiente tóxico da indústria do entretenimento e da moda, cansada de ser vista apenas como um objeto de consumo, onde sua opinião não tinha valor algum. Ela desejava um crescimento intelectual e não queria ser mais uma vítima desse sistema. Assim, decidiu fazer uma mudança radical em sua vida. Inscreveu-se na Universidade de Princeton e começou a estudar literatura francesa, formando-se com honras em 1987. Contudo, a vida universitária não foi fácil, especialmente nos primeiros meses, quando os colegas nem sequer se aproximavam dela, evitando-a por sua fama, o que a fez sentir-se extremamente solitária. Era a primeira vez que ela realmente se afastava da mãe, e isso a afetava profundamente. Para não se sentir tão sozinha, ligava 5 vezes por dia, evidenciando a dependência que tinha de Terry. Brooke não estava tendo uma boa experiência na universidade, e confessou à mãe que queria voltar para casa, mas Terry a desencorajou, alertando-a de que se fizesse isso, se arrependeria por toda a vida. Essa decisão é algo que Brooke valoriza imensamente. Parte de sua presença na universidade era para que seu pai se sentisse orgulhoso dela, pois sabia que para Francis Shields, a educação era fundamental. Embora desejasse passar mais tempo com ele, isso não era viável, mas ela realmente valorizava os momentos que compartilhava com ele e sua nova família. A dinâmica com o pai era completamente diferente da que tinha com a mãe. Na casa dele, havia regras e disciplina, algo que, em vez de incomodá-la, lhe proporcionava segurança e tranquilidade. Por isso, a opinião do pai sobre ela era tão significativa. Sem dúvida, as coisas melhoraram para a atriz, que estava quebrando barreiras ao ingressar na universidade. Ela começou a ser aceita pelos colegas e se juntou ao grupo de teatro de comédia. Finalmente, Brooke começou a descobrir sua própria voz e autonomia, deixando de lado a dependência dos adultos ao seu redor. Ela percebeu que podia pensar por si mesma, algo que não agradava a Hollywood, onde a indústria preferia controlar suas atrizes, ignorando suas opiniões. O dia mais difícil de sua vida chegou. Ao se formar na universidade, Brooke não era mais a mesma. Ela queria dar uma reviravolta em sua carreira.
Durante os anos na faculdade, descobriu sua paixão pela comédia e desejava seguir esse novo caminho. Infelizmente, o tempo longe da cena estava cobrando seu preço e apesar de ter sido uma grande estrela, as oportunidades pareciam ter se esgotado. Ela teve que recomeçar batendo de porta em porta e nessa busca enfrentou um dos momentos mais tristes de sua vida. Aos 20 anos, encontrou-se com um amigo que ocupava um cargo alto na indústria. A reunião era para discutir possíveis projetos cinematográficos. Após o encontro, ela subiu até o quarto do hotel onde ele estava hospedado para pedir um táxi, e estando a sós, ele a agrediu. Brooke contou que ficou paralisada sem saber o que fazer. Temia que se reagisse, a situação piorasse, então apenas esperou que aquele momento horrível terminasse e saiu correndo. Durante muito tempo, ela se sentiu culpada, achando que talvez tivesse feito algo para que aquele cara interpretasse as coisas de forma errada. Ela preferiu ficar em silêncio, pois eram épocas em que as mulheres não eram ouvidas. Ninguém acreditaria nela e mesmo tendo encontrado coragem para falar sobre o que aconteceu, não quis revelar quem foi o homem que abusou dela. Por outro lado, Brooke desenvolveu uma amizade com Michael Jackson quando tinha apenas 13 anos e ele 20. Apesar da diferença de idade, eles encontraram uma conexão em diversos aspectos, especialmente devido à fama. Michael se sentia atraído pela beleza de Brooke e queria ser visto ao lado dela. Com o passar dos anos, foram vistos juntos em diversos eventos. No entanto, as coisas complicaram quando começaram a associá-los romanticamente. Brooke não estava afim de um relacionamento com o cantor, mas ele parecia interessado, a ponto de sugerir que adotassem um bebê e o criassem juntos, proposta que ela recusou. A amizade deles se quebrou quando Michael foi ao programa da Oprah e revelou ter um romance secreto com a atriz. Isso a deixou muito irritada, especialmente porque ela estava saindo com outra pessoa. Ela o chamou para confrontá-lo, e embora tenham se reconectado como amigos, a relação nunca mais foi a mesma. Durante sua trajetória, Brooke foi associada a vários homens, incluindo Matt Dillon, o príncipe Alberto de Mônaco, John Kennedy Jr. e Dodi Al-Fayed, que anos depois morreria em um acidente de carro com a princesa Diana. Em 1993, ela começou um relacionamento com o tenista André Agassi, que se tornou um dos romances mais duradouros da sua vida. A pressão que os pais de ambos exerciam para que eles fossem bem-sucedidos provavelmente os aproximou ainda mais. No entanto, durante o namoro, Brooke percebeu que André era bastante ciumento e controlador. Apesar de afirmar que a apoiava totalmente em sua carreira, em 1996, um episódio acendeu um sinal de alerta na relação. Brooke fez uma participação especial em Friends, onde interpretou uma fã obcecada que colocou os dedos de Joey na boca. André, que estava no set, ficou furioso e humilhado ao ver a cena, e ao voltar para casa, destruiu vários de seus troféus de tênis. Mesmo com esse sinal de alerta, Brooke decidiu se casar com ele em 1997, na tentativa de se afastar da influência da mãe, que ainda era sua manager. Infelizmente, a atriz passou de uma relação controladora para outra. Ao se casarem, André a incentivou a afastar a mãe de sua carreira, e assim aconteceu, Terry deixou de ter influência na vida da filha. Em 1999, Brooke e André se separaram, e as dependências dele foram a principal razão. A família dele também teve um papel nisso. Em 2001, ela se casou com Chris Enshey, que é roteirista, diretor e produtor de TV. Com ele, Brooke encontrou a paz que tanto desejava. O casal tentou muito para ter um filho e passou por vários tratamentos de fertilização in vitro. O primeiro gravidez acabou em um aborto espontâneo muito doloroso no 3º mês. Quando Brooke engravidou de Rowan, sua primeira filha, ela disse que a gravidez foi perfeita. Não teve enjoo matinal e conseguiu levar uma vida quase normal. Mas no final, precisou passar por uma cesárea de emergência porque a bebê estava com o cordão umbilical enrolado, e essa experiência foi bem traumática para ela. Quando a bebê nasceu, Brooke não conseguiu nem segurá-la, pois estava em uma situação crítica. Depois ela enfrentou uma depressão pós-parto. Não conseguia nem pegar a filha nos braços ou cuidar dela, o que a deixava muito mal. Então procurou ajuda médica que lhe receitou antidepressivos, e aos poucos ela começou a se sentir melhor, o que a ajudou a se aproximar da filha a cada dia. Em 2006, nasceu sua segunda filha, Grier, e sem dúvida tudo mudou completamente. Hoje ela tem um ótimo relacionamento com as filhas e se sente muito feliz com a família que conseguiu construir, a família que sempre desejou e que nunca teve ao lado dos pais. No caso da mãe de Brooke, ela foi criticada por como gerenciou a carreira da filha ao longo dos anos, especialmente por permitir que ela fizesse cenas inadequadas quando era criança.
Apesar das críticas, Brooke defendeu sua mãe várias vezes, reconhecendo o amor verdadeiro dela e acreditando que tudo o que fazia era para o seu bem e parte do trabalho. Terry também comentou em diversas ocasiões que a beleza da filha era única e que o mundo precisava valorizá-la. A decisão de permitir cenas de nudez foi baseada na visão de que eram arte. É provável que diretores e produtores tenham conseguido convencer a mãe de Brooke com esse argumento. O alcoolismo da mãe sempre foi um desafio difícil de lidar, e elas passaram por momentos complicados por causa dessa doença. Brooke sempre se sentiu responsável por cuidar dela, o que representava um grande peso emocional. Apesar de tudo, Brooke sempre sentiu o amor da mãe e se sentiu protegida, pois ela nunca a deixou sozinha, sempre esteve presente nos sets de gravação e a acompanhou em cada entrevista, até mesmo nas festas. Brooke se sente mal quando ouve pessoas falando mal da mãe porque, apesar dos erros, ela sempre se preocupou com o bem-estar da filha. Foi a mãe quem incentivou Brooke a ir para a faculdade, percebendo que era importante que ela se afastasse da indústria. Para Brooke, romper o laço com a mãe foi muito difícil e só aconteceu de verdade após a morte dela por demência. Brooke deixou claro que a mãe nunca forçou a trabalhar. Ela gostava de fazer filmes, mas agora, olhando para trás e sendo mãe, não entende por que a mãe achava que tudo o que fazia estava certo, como permitir que ela posasse para Playboy quando era criança. Brooke Shields é uma atriz que passou por tudo isso sendo tão jovem e vulnerável, e depois de anos de insegurança, conseguiu se encontrar e seguir em frente. Hoje ela vive feliz com o marido e as filhas, e continua a se dedicar aos projetos que acredita 100%. Amigos, essa é a história de Brooke Shields. Sem dúvida, ela é um exemplo claro de uma atriz infantil que foi explorada tanto pelos pais quanto pela indústria. Felizmente, a história de Brooke tem um final feliz. Apesar de tudo que passou na infância e adolescência, ela conseguiu superar de forma admirável. Agora quero saber a opinião de vocês. Conheciam toda a história que a atriz viveu? Acham que a mãe foi a única responsável pela forma como a imagem da Brooke foi tratada na infância dela? Se quiserem deixar um comentário, fiquem à vontade. E se tiverem sugestões de algum personagem cuja história gostariam de saber mais, é só escrever aqui embaixo. Até o próximo vídeo!